Gostaria de convidar a amada igreja que abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 26. Assim se encontra escrito a partir do verso de número 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela sua palavra. Que esta palavra, ó Pai, nesta manhã venha falar ao meu coração, ao coração aqui da sua igreja, ao coração desse também que se encontra em seu lar assistindo a este culto de adoração ao Senhor. Que esta palavra, Pai, seja uma palavra de transformação e de mudanças, para que a gente possa ter sempre diante do Senhor comportamentos dignos de poder fazer sempre o primeiro e o melhor para o Senhor. Que o Senhor nos dê a direção, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que está alinhado à palavra primícias, é dedicando 100% a Deus. Dedicando 100% a Deus. Dentro desse contexto que nós lemos aqui agora, nós vamos ver que dentro do capítulo 26, se você depois puder ler todo o capítulo, são 46 versículos, se eu não estiver enganado, onde nós vamos ver ali dentro desse contexto duas situações pelas quais o Senhor estipulou para o povo. Ou seja, Deus colocou diante do povo duas diretrizes. O que é uma diretriz? Diretriz é uma linha básica que determina o traçado de uma estrada, ou seja, Deus determinou uma estrada para que o seu povo andasse. Porque Deus é Deus e Ele determinou. E as diretrizes que Deus colocou aqui para que o povo andasse ali naquele caminho era que houvesse castigo para a desobediência e também teria condições para as bênçãos. Ou seja, Deus estipulou duas diretrizes, que seriam, primeiro, condições para as bênçãos e castigo para a desobediência. Se você ler todo o contexto deste capítulo 26, você vai encontrar que Deus ali, Ele queria abençoar o seu povo. Por quê? Porque Ele sabia, se o seu povo andasse mediante a sua palavra, Ele iria abençoá-los. Mas se o seu povo também não andasse mediante a sua palavra, ele sofreria castigos diante da sua desobediência. Mudou para os dias de hoje? De maneira alguma. A palavra de Deus, ela permanece sempre a mesma. Deus esperava do povo de Israel que um posicionamento, esperava deles atitudes diante da sua palavra, ou seja, diante das leis. Estamos falando aqui de um livro que todo ele está direcionado a leis. É por isso que quando você tiver um tempo, eu sei que você vai ter esse tempo, em nome de Jesus, abra ali o livro, abra esse capítulo e dê uma leitura, dá uma vasculhada, começa a tirar tudo que está ali como pedra preciosa para a sua vida, e você vai ver que tem ali condições de bênção para a sua vida, mas também terá castigo pela desobediência. E Deus é um Deus que Ele quer nos mostrar tudo na sua palavra. Pastor, mas o que tem isso a ver com primícias? Tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver. Nós já aprendemos que o conceito das primícias é o primeiro e o melhor para Deus, amém? Mas precisamos também entender que primícias não é uma moeda de troca com Deus, irmãos. Não é uma moeda de troca. Eu vou trazer minha primícia,
eu vou trazer o meu melhor, eu vou depositar aqui. Amém, glória a Deus, louvado seja a sua atitude. Mas é importante nós entendermos que nós não fazemos e não podemos fazer isso como troca de moeda com Deus. Primícias é a nossa vida de dedicação, 100% em obedecer a Deus, agradar a Deus e servir a Deus. Isso é a maior e melhor primícia que nós podemos dedicar a Deus, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a sua palavra, isso são primícias louváveis ao Senhor. O que nós trazemos aqui, colocamos aqui, são bênçãos para a igreja, para o povo. Deus assim determinou lá no contexto, se você ler outros contextos lá, que todo o dinheiro era para ser usado ali para os sacerdotes, para o povo. Era um tempo difícil, uma terra seca, sem água, sem alimento, e Deus queria mostrar que através da obediência dele, eles seriam abençoados. Então, quando entrar em concordância, primícias, mais dedicação, quando essas duas palavras entrarem nessa concordância, primícia somada à dedicação, creia que dentro do propósito de Deus, Ele vai nos abençoar. Primícias mais dedicação, creia que dentro do propósito de Deus, Ele vai nos abençoar. Então, como introdução, eu gostaria de ler com vocês a introdução. Assim está escrito: Deus, através da sua palavra, está sempre ensinando o seu povo como receber suas bênçãos. E as primícias são um princípio das bênçãos de Deus, escrita na sua palavra para a nossa vida. Por isso que é importante que nossa vida cristã reflita um coração alegre em ofertar, mas que seja também, vamos falar junto, que seja também 100% dedicado à obediência a Deus. Essa é a primícia que Deus quer de cada um de nós, a nossa obediência dele referente à sua palavra. Pastor Gessi não está aqui, eu vou pedir licença a ele para usar uma expressão que ele usa muito, ele gosta muito de dizer chave. E quando eu lembro de chaves, eu lembro que de vez em quando costuma a gente abrir um portão. Esses dias para trás eu fui abrir o portão social da minha casa lá, a chave não entrava de jeito nenhum. Falei, Senhor, não abre, como é que eu vou sair? Como que eu vou ir lá para fora? Como que eu vou avançar? Aí eu lembrei, poxa, eu tenho um antiferrugem. Eu fui lá no armário, peguei um antiferrugem. Vocês conhecem o antiferrugem, lubrificante? Eu coloquei a chave e a chave abriu. Aí eu consegui sair para fora. O que eu quero trazer como ilustração sobre isso, irmãos? Uma chave das muitas que temos na Bíblia, ela está registrada neste texto, para que nós apliquemos na nossa vida, para que Deus envie a sua bênção. Qual que é essa chave, pastor? É seguir os decretos de Deus que está escrito aqui na sua palavra, é obedecer os seus mandamentos que estão na palavra de Deus e colocá-los todos eles em prática. Quando você fizer isso, é como você vai estar com o seu antiferrugem abrindo a porta para a bênção chegar na sua vida. Esse é o lubrificante do cristão, esse é o antiferrugem que você pode colocar essa chave e você vai prosperar, meu irmão, debaixo de uma obediência, debaixo de um propósito de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E dentro deste texto eu quero trazer aprendizados. Eu gosto muito de usar aplicações, eu gosto muito de aplicar o texto como aplicação. Eu quero trazer 3 aprendizados que podemos tirar desse texto que nós lemos, quando nós dedicamos 100% a Deus. E qual vai ser o primeiro aprendizado? Ele vai estar escrito lá no verso 3: se você seguir os meus decretos e obedecer aos meus mandamentos e os colocares em práticas, Deus retribuirá a cada um conforme o seu decreto. Deus retribuirá a cada um conforme o seu decreto. O que é um decreto, pastor? Decreto é uma ordem emitida por uma autoridade superior que determina ali o cumprimento. Eu estou falando de autoridade que não é de homem, é de autoridade do próprio Deus,
do próprio Senhor, o Senhor dos exércitos. Os decretos de Deus são o seu propósito eterno, de acordo com a sua vontade. Quando nós premissamos aqui, se existe essa palavra, se premissamos aqui, eu sei que o decreto de Deus na eternidade, Ele diz assim: eu vou abençoar minha serva, eu vou abençoar o meu servo, porque eles cumpriram aquilo que está na minha palavra. E Deus estipulou as leis para serem atribuídas ao seu povo, mas quando eles estivessem nessa posição diante dele. Jeremias 29:11 vai dizer, palavras do nosso Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Há um decreto de Deus já determinado sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de você aqui nessa manhã, planos de fazer a cada um de nós prosperar, porque nós entendemos, quando nós trazemos aqui as primícias, que desde a eternidade, desde a fundação do mundo, Deus decretou: eu vou abençoar meu servo, eu vou abençoar minha serva, porque eles seguiram os decretos estipulados na palavra de Deus. Esse é o ensinamento que nós temos aqui nesta manhã, é um aprendizado que nós temos, irmãos. Então, se nós obedecemos todas as diretrizes que estão elas dentro da palavra de Deus, você pode crer que Deus um dia decretou no mundo espiritual que a bênção ia chegar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus seja louvado nesta manhã. Andando no texto, gostaria de ler o verso 4, onde diz mais um aprendizado que nós podemos dizer: e eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Olha que maravilhoso! E na estação certa, Deus mandará chuva. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, que nós não devemos nos preocupar, amém? Talvez alguém fale: pastor, tudo bem, a mensagem é muito boa, é muito prática, mas até hoje eu não vi a minha bênção chegar. Calma, meu irmão, a bênção está a caminho, a bênção está a caminho. Precisamos ser como um agricultor que aguarda a terra, que produza a preciosa colheita. Ele sabe esperar com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Essa terra seca que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempo em que a nossa colheita parece que ela não está crescendo, mas lá dos céus, Deus está mandando chuva, como essa chuva que cai sobre as mananciais que estão aí de novo, em nome de Jesus, aí enchendo os nossos mananciais. Deus, nesse tempo, Ele está ordenando através da sua palavra, que Ele mandará chuva para que Ele possa abastecer essa terra que você chama de seca. Que você possa entender, irmãos, que se essa terra sua está seca, tenha paciência, seja como um agricultor, espere na palavra do Senhor. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir até o final de todas as coisas. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. O que é isso, pastor? Mantenha firme, continue trazendo o seu dízimo, continue trazendo as suas ofertas, continue trazendo as suas primícias, que a bênção vai chegar dentro do propósito de Deus na sua vida, amém? Deus não se esquece do povo que o ama. Quando somos fiéis nos princípios da sua palavra, nós podemos descansar, sabe em quem? No seu esposo? Na sua esposa? No seu pastor? No seu patrão? Não. Nós podemos descansar no autor e no consumador da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso, amém? Descanse no Senhor, porque o Senhor, Ele é esse nosso sol e escudo. Ele é o nosso protetor. O salmista chega a dizer lá no Salmo 84, no verso 11, que o Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Se você anda na retidão, se você anda como está na palavra de Deus, tá, Marquinhos? Pode esperar que a bênção vai chegar
na sua vida e na vida de todos que estão aqui e na sua vida que nos assiste, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra do nosso Deus? Aleluia! Aleluia! E mais um aprendizado aqui que eu gostaria de trazer, que está aqui escrito nessa passagem. O tempo é pouquinho, mas a palavra é grande, maravilhosa. O verso 5, ele vai dizer assim: a debulha, que é o tirar os cereais, ela prosseguirá até a colheita das uvas. Vamos só entender o raciocínio aqui, irmãos. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. Ele vai dizer ainda mais: e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança nessa terra. Amém? O que eu aprendo aqui? Que a fonte das bênçãos de Deus, ela nunca esgotará em nossa vida. O que o Senhor prometeu para aquele povo, Ele cumpriu. Ageu, capítulo 2, verso 8, ele vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é um manancial, uma fonte inesgotável de bênçãos. Deus é a fonte de todas as riquezas que estão distribuídas sobre este mundo, sobre esse planeta Terra. Todas elas já estão reservadas para as nossas vidas. Todas as bênçãos, todas as riquezas já estão reservadas para a nossa vida. E através dessa passagem, quando Ageu chega a dizer que a prata e o ouro é do Senhor, o que eu entendo aqui? Que Deus, irmãos, Ele vai ter o prazer de abençoar o seu povo quando o seu povo andar diante do seu caminho. Quando nós andarmos diante da presença de Deus, fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus. Quando você coloca o seu melhor para o nosso Deus, quando você entende o que a palavra de Deus nos ordena a fazer, Deus, Ele vai nos abençoar. E nós hoje, nesse mês de outubro, mês das primícias, Deus está vendo o nosso compromisso com a sua palavra. Talvez você ainda não trouxe, você tenha a oportunidade de poder assim fazê-lo. Pastor, mas eu estou desempregado, eu não tenho esse recurso para poder depositar e colocar aqui na casa do Senhor. Mas o que o texto e que a mensagem que eu quero deixar aqui nesta manhã é essa: que nós tenhamos uma dedicação 100% em servir ao nosso Deus. Além de trazer as primícias, dedique-se a servir ao Senhor. Quantos ministérios que a igreja tem, quantas necessidades que a igreja necessita e precisa, você pode ser esse que estará no meio desse povo e fará com que essa bênção chegue para você, porque no mundo espiritual, irmão, já está tudo preparado para a nossa bênção. Então você hoje que se encontra desempregado, você hoje que se encontra em uma situação financeira difícil, dedique a sua vida 100% a Deus. Ore como você nunca orou, jejue como você nunca orou, entregue-se na obra do Senhor como você nunca se entregou. Hoje eu tenho visto pessoas hoje aí retornando para a casa do Senhor, entrando em ministério, colocando a sua vida, colocando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para servir o Senhor. Eu quero dizer para você que já está nesse caminho, que Deus tem bênção sobre a sua vida, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o ouro e tem toda a prata, Ele vai abençoar. E Deus estava dizendo isso para que aquele povo seu andasse na obediência, e eles comeriam o melhor daquela terra e nada lhes faltaria. Então, se nós andarmos aqui como nós estamos andando nesse tempo, em poder servir ao Senhor, dedicando 100% da nossa vida a Ele, nada vai nos faltar. E eu quero te provar na palavra sobre isso, lá embaixo no versículo 9 e 10, aonde que o próprio Deus falou para aquele povo diante da recompensa da obediência. Ele falou para eles: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada
no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Se tem bênção na sua vida que você ganhou ano passado, você crê que ela vai aumentar em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, é o próprio Deus quem está falando aqui. Então, irmãos, é que entra para que nós venhamos a separar o melhor para as primícias de Deus. A Bíblia, ela chega a dizer para mim e para você que nós seremos tão enriquecidos para que possamos ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a nossa generosidade, ela resultará em ação de graças a Deus. E muitos verão e crerão que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Esse é o Deus que vai cumprir a sua palavra sobre a minha vida e a sua Bíblia. Eu quero trazer como a síntese de tudo aqui agora. Se nós dedicarmos 100% a Deus, Deus retribuirá a cada um conforme o seu decreto. Se nós dedicarmos 100% em servir a Deus, Deus enviará as bênçãos no momento certo. Se nós dedicarmos 100% em servir a Deus em todas as áreas que eu aqui ministrei, todas elas, orando, jejuando, ajudando, cooperando, sendo um bom irmão, está escrito na palavra, a fonte das bênçãos de Deus nunca esgotará na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E como conclusão, eu gostaria de convidar a amada igreja que se colocasse de pé, para que a gente possa junto ler essa conclusão, a que o Senhor colocou em meu coração. Primícias precisam ser então 100% de nossas vidas de dedicação em honrar e obedecer a Deus. E mediante isso nós colheremos o melhor das bênçãos de Deus para a nossa vida ainda nessa terra. Então primícias é o primeiro e o melhor para Deus. Amém? Isso já ficou claro e entendido. Mas primícias também é uma vida 100% de dedicação a Deus. Que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, possa abençoá-los em nome de Jesus.